Estou muito feliz de poder iniciar esse ano junto com você, participar hoje da primeira Santa Ceia do ano, né, a primeira de muitas para a glória de Deus. E eu creio que teremos experiências maravilhosas com o Senhor. Teremos experiências extraordinárias com o Senhor ao longo desse ano, se nós quisermos, se nós decidirmos, se nós nos dedicarmos, se nós nos entregarmos completamente ao Senhor. Esse ano nós colocamos um tema, né, baseado na direção do Senhor, que é integridade e intimidade. Né? Por que as duas palavras? Porque as duas coisas andam juntas. Né? Não tem como você ter intimidade com o Senhor se você não entrar em um ambiente de integridade com o Senhor. Né? Então, eu creio que será um ano onde nós cresceremos mais no Senhor, onde nós avançaremos mais no Senhor, onde nós experimentaremos mais do Senhor. E quando eu falo experimentar mais de Deus, eu não estou falando sobre você experimentar somente coisas materiais no Senhor, porque eu acho que isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo que eu e você podemos experimentar em Deus. Mas experimentar mais do Senhor, experimentar da sua graça, experimentar da sua misericórdia, experimentar do seu favor, experimentar da sua presença, dos seus milagres e do poder dele fluindo por meio da minha e da sua vida. Amém? Quero te convidar a orar nessa manhã, pedir para o meu tangedor subir, em nome de Jesus. Sei que ele está ansioso para começar esse culto fazendo isso, tirar ele do conforto dele. Mas eu creio que Deus ele tem algo especial para mim e para você nessa manhã. Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque poderíamos estar fazendo tantas e tantas coisas, mas decidimos, Senhor, separar a nossa vida, separar do nosso tempo esse horário, para participar da Santa Ceia do Senhor, para participar deste momento de comunhão, deste momento de edificação, como igreja, Deus, experimentando, Deus, das Tuas maravilhas, experimentando e edificando a nossa fé, também experimentando, Deus, da Tua maravilhosa presença como igreja neste lugar. Senhor, obrigado, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor deu um ano abençoado para nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de experimentar a vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem acreditado em nossas vidas para levar a vida do Senhor adiante. Para mostrar para o próximo que existe uma esperança, para mostrar para as pessoas que realmente existe um Deus vivo, que está olhando para nós e que está à nossa disposição e disponível e disposto a nos alcançar. Obrigado, Jesus, que essa palavra nessa manhã seja uma palavra que venha confrontar o nosso coração, mas também venha confortar. Que ela possa realmente nos mostrar naquilo que nós precisamos melhorar, para que cada dia mais nós possamos ser íntimos do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo e irá fazer, em nome de Jesus. Amém? Depois de uma vez que meu digital falhou, agora eu carrego o analógico junto. Né? Uma coisa que a gente acabou perdendo o costume é de carregar a Bíblia de papel, né? Até um dia que o meu celular travou e eu fiquei sem Bíblia nenhuma, né? E aí eu falei, agora vamos carregar as duas. Se uma falhar, a outra está aqui, né? Disponível e acessível para a glória do Senhor. Mas mesmo você tendo a papel ou a digital, que ela seja carregada dentro do coração, né? Porque se ela estiver aqui fechada, não resolve de nada, né? E mesma coisa no celular. Não adianta nada ter o celular no celular, a Bíblia no celular, mas não carrega a Bíblia no coração, né? Então temos que ter e buscar do Senhor intimidade com a sua palavra. Nós vamos falar então sobre o tema principal, né, do ano, que é integridade e intimidade. Mas antes de entrar no tema de integridade e intimidade, eu preciso trazer para nós uma definição do que é ser uma pessoa íntegra. Né, antes até de eu trazer um conceito na palavra, eu quero trazer um resumo e ali nós vamos caminhando pela palavra. Mas o que é ser uma pessoa íntegra? Né, perdoe eu estar fazendo toda hora assim que o meu nariz está escorrendo. Tem um papel aqui. Mas o que é ser íntegro? Ser íntegro é você ser a mesma coisa em um lugar ou em outro, e atender as pessoas de mesma forma, né, independente de quem seja. Mas primeiro é você, dentro de si, ser alguém honesto, ser alguém sincero, ser alguém correto, ser alguém ético, né? Uma pessoa que ela é a mesma coisa em todos os ambientes, seja na presença de Deus ou longe dela. Né? Ser íntegro é você ser isso de dentro para fora. Hoje nós vivemos em um ambiente de rede social, onde se vê muitas coisas.
onde as pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. Né? Você vai, por exemplo, você sai viajar para algum lugar, que nem para a praia, você vê muito disso, né? Você vê, às vezes, alguém com um carro importado, você vê comprando tantas coisas e fazendo um monte de coisa, mas muitas das vezes aquele carro é alugado, aquilo lá está sendo passado num cartão que depois não vai ser pago, e se mostra um ambiente que não existe. Um ambiente que é somente uma máscara, que é somente uma propaganda. Né? Até eu estava conversando com o Léo, lá no dia que a gente saiu, e a gente falou assim, olha, um ambiente propício para você vender um curso, né? Você consegue aqui entrar num carro, fazer alguma coisa, tirar algumas fotos, porque eu vi uma propaganda onde você alugava, você tinha 40 minutos de voo com helicóptero, aí você tinha 6 horas, se eu não me engano, de passeio de lancha e 4 horas de jet ski. Tudo por uma bagatela de R$12.000, né, para você passar o dia fazendo isso. Claro que daí você faz isso em conjunto em pessoas, então ficava R$800 por pessoa. Né, para gerar uma lembrança, uma memória, é interessante se a pessoa pode fazer. Mas o que muitas pessoas fazem com isso? Elas pegam esse valor, pagam como se fossem ricas e vendem um curso. E fala assim para você, ó, você quer ser como eu? Então, vem aqui e compre o meu curso que eu ensino para você como não ser mais um pobre. Mas, na verdade, ele é um pobre somente maquiado, né? Porque ele só comprou um monte de coisa e fez aquilo. Então, o que é ser uma pessoa íntegra? É você ser quem você é, com as condições que você tem, com a pessoa que você é. É você não precisar maquiar para mostrar que você é algo que você não é. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos a integridade de um cristão, o que nós temos que ver nas nossas vidas? Os valores de Cristo estampados na nossa história. Ver os valores de Cristo nas nossas ações e nos resultados daquilo que fazemos. Quando nós carregamos os valores de Cristo e a partir do momento que nós entendemos que Jesus é Senhor, entregamos a nossa vida, nós entendemos que a salvação ela não é dada a nós por causa das obras, porque se a própria palavra diz que ela não é assim para que nós não venhamos nos gloriar, achar que nós somos alguma coisa e por isso nós estamos tendo salvação, não. Nós temos que entrar em um lugar de humilhação, compreensão, entendimento e arrependimento de que isso é pela graça de Deus. De que isso é um favor que é dado a nós porque o Senhor é bom. Mas automaticamente nós devemos ter frutos, nós devemos ter resultados, nós devemos ter realmente ações e atitudes positivas que são as obras, mas essas obras devem acompanhar o processo de salvação. Então, se qualquer pessoa não consegue carregar ou demonstrar essas obras baseadas naquilo que Cristo é na nossa vida, provavelmente tem alguma coisa errada em nós. Se nós não conseguimos carregar essas obras e mostrar essas obras de salvação, existe algo em nós e pode ser que não estejamos sendo íntegros o suficiente. Mas isso não quer dizer que tudo está perdido. Porque Salomão, ele fala uma coisa, né, no livro de Provérbios, e é muito interessante. E nós até comentamos com isso no momento lá, onde nós estávamos falando sobre na virada do ano, que o caminho do justo é como o nascer do dia. Ele vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito. Então, a nossa caminhada, até chegarmos a um ambiente onde Deus vai nos resgatar, nos chamar, seja via morte ou via arrebatamento, tem que ser uma constância. É um ambiente onde estamos sendo reconstruídos em integridade. Só que uma coisa que nós vamos perceber é que todas essas características, para sermos íntegros diante de Deus, e conforme a sua palavra estabelece o que Deus espera de nós, uma coisa tem que acontecer. E sem isso, não há possibilidade de sermos íntegros e não conseguimos ser íntimos com o Senhor. É o desejo em ser íntegros diante de Deus. É o desejo em ser íntimos do Senhor. Se dentro do nosso coração não houver esse desejo, não houver essa vontade, não houver esse anseio, nada vai acontecer. Nós temos, né, o ser humano, né, o mundo, a sociedade, ela tem um jargão, né, ano novo, vida nova. Realmente isso pode ser uma verdade. Essa premissa realmente pode ser válida e ela pode ser alcançada se nós alinharmos a nossa caminhada. Se nós chegarmos diante de Deus com sinceridade e falar, Senhor, preciso arrumar isso, isso e isso. Uma coisa que nós entendemos e até mesmo percebemos isso no testemunho que foi contado hoje, que não conseguimos fazer nada sozinhos.
Eu e você podemos olhar não só para 2025, mas olhar para nossa vida para trás, para tudo aquilo que passamos. E temos a compreensão e conseguimos perceber de forma muito nítida que sem Deus nós só fizemos escolhas erradas. Sem a orientação do Senhor, nós só fizemos escolhas erradas. Mas a partir do momento que nós decidimos andar alinhados com Deus, andar caminhando com o Senhor, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a ser diferentes. Começamos a ser moldados e transformados. Então, quando falamos de integridade, nós estamos falando de ser coerente. E uma coisa que é importante, e nós vamos ver isso no texto, que ser íntegro não revela somente o nosso caráter. Porque se a integridade for sobre revelar o nosso caráter, haverá muitas falhas. Haverão muitas falhas. Haverão coisas que aos nossos olhos, poxa, isso está errado. Que como eu falei para você, sem Deus, nós não conseguimos ser imagem e semelhança do Senhor. Mas então o que é ser íntegro diante de Deus? É revelar o caráter do Senhor. Qual é o nosso esforço diário e até o final da nossa vida? Revelar o caráter de Deus na nossa vida. O que Paulo fala? Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu estou revelando o caráter de Deus, então faça a mesma coisa. Eu estou mostrando para vocês o que é revelar o caráter de Cristo, como ele é, como ele se move, como ele se molda. A palavra de Deus diz, sejam santos como eu sou santo, porque o caráter de Deus é um caráter reto, é um caráter santo. Então, o que possivelmente nós devemos perceber nessa manhã, e quem sabe ao longo desse ano, é realmente olhar para dentro de nós com muita sinceridade e transparência e falar, Senhor, eu preciso mudar isso. Porque às vezes nós pontuamos a falha de caráter em uma situação ou outra, mas na verdade ela é uma situação muito maior daquilo que a gente imagina. O Salmo 15 vai mostrar isso para nós hoje, nessa manhã. Então é sobre revelar o caráter de Deus, nós sermos coerentes, sermos honestos, sermos justos, retos, sermos éticos. Se em alguma área dessa ainda não estamos alinhados, temos tempo para resolver isso ainda. Não sei quanto tempo, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar, né? Esse final de semana mesmo, ou nesse final de ano, tivemos vários relatos no litoral de pessoas que morreram afogadas, que não esperavam, queriam morrer. Pessoas que não chegaram nem na praia, que teve um acidente que trancou as duas avenidas. Ontem na subida, depois que nós subimos, teve 3 acidentes. Então nós não sabemos o dia que nós vamos ser recolhidos. Porque às vezes nós nos pautamos, porque a gente olha assim, não, eu me alimento bem, eu sigo as regras de nutrição, eu me exercito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa boa, mas nós esquecemos que às vezes a nossa existência pode ser imitada por outra pessoa. Eu vi um acidente que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde um caminhão não viu em cima de uma ponte, que a fila estava parada, quando ele se deu conta, ele saiu para não bater nos carros e deu de frente num ônibus. Matou 5 pessoas. Aquelas pessoas estavam esperando que iam morrer? Não. Então, eu e você temos que ter uma consciência e olhar, ei, Deus, como está a minha integridade diante do Senhor? Porque se não houver integridade em nós, não tem intimidade com Deus. Nós vamos perceber que essas duas coisas caminham juntas. E essa questão da integridade, ela começa no indivíduo de dentro de nós para fora, diante do Senhor, e replica no outro. Porque nós vamos perceber que ser íntegro não é só para que eu possa ser uma pessoa abençoada, não é só para que eu possa ser aprovado por Deus, mas isso, ser íntegro, é para que eu possa alcançar quem ainda não é. A integridade que Deus espera de mim e de você na palavra de Deus, aliada à intimidade, não é só para que eu e você possamos ver ao Senhor. É para que o outro possa ver Ele através da nossa vida. É para aquele que ainda não é, possa ser também. Porque se eu e você olharmos para trás e pararmos para analisar como nós conhecemos ao Senhor, não foi um anjo que se materializou na tua frente. Quem sabe não, né? Quem sabe alguém teve essa experiência, mas no meu caso não foi um anjo. Quase foi uma anja, né? Mas foi a irmã, né, o irmão dela que me abordou na igreja. Então, não foi a anja. Foi o irmão da anja, né? Mas em todas as situações em que eu e você conhecemos a Cristo,
foi por causa que alguém decidiu entrar em um ambiente de posicionamento, integridade e intimidade para que nós pudéssemos alcançar ao Senhor. Querido, Deus não vai usar um carro, Deus não vai usar um animal. Deus vai usar eu e você. Pessoas falhas, limitadas, pecadoras, mas que entenderam, se arrependeram, se humilharam e agora estão em busca de uma integridade completa, intimidade completa com o Senhor. Então é isso que eu e você temos que começar a pensar. Uma pessoa íntegra, ela não tem máscaras. Trata todos da mesma forma, com o mesmo respeito, com o mesmo amor. E mais uma vez, isso mostra o caráter de Deus. Ainda não é o texto oficial, mas abra sua Bíblia, o pessoal vai colocar no telão, segunda carta de Pedro, capítulo 3, só para a gente dar essa introdução, versículo 15. O texto diz assim, lendo 15 ao 17. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão. Como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pode deixar esse texto aí. O que nós estamos vendo nesse texto? Pedro falando sobre uma orientação que Paulo estava dando, que muitas vezes era difícil de entender. Né? Quantas e quantas vezes você olha para a Bíblia e fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. E aí, pelo fato de eu e você não entendermos nada, o que é muito mais fácil de se fazer hoje? Buscar, colocar o joelho no chão e falar, Senhor, me dá a direção da tua palavra? Ou abrir o YouTube e ver o que alguém está falando? Não precisa nem responder. O que a maioria faz? Só que o problema disso é o que estava acontecendo lá. E eles nem tinham YouTube, né? Só que o que estava acontecendo? Eles estavam dando ouvido para pessoas que não tinham compreensão, mas que estavam trazendo uma suposta revelação. Eles estavam distorcendo a palavra, distorcendo tudo o que Paulo tinha ensinado, aquilo que Jesus já havia ensinado, e estavam enganando. E aí o que ele está falando para eles assim, ó, portanto, meus amados, visto que já sabem disso, vocês já sabem da verdade. Eu e você sabemos da verdade. O que nós percebemos aqui? Que Pedro não está falando para desviado, não está falando para pessoas que não conheceram a Cristo. Pode ser que tivesse algum desviado no meio, mas ele está falando para crente. Está falando para cristãos. Está falando para pessoas que já tiveram a revelação da palavra. Para pessoas que já tiveram o ensinamento. Para pessoas que já sabiam da verdade. Mas desses que sabiam a verdade, tinha uma coisa acontecendo no meio. Estavam sendo enganados. E ele fala, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erros desses insubordinados. E o que mais se vê nos nossos dias hoje? Pessoas sendo arrastadas por um falso evangelho, por uma falsa graça, por uma facilidade extrema e absurda, onde tudo se pode, e aí nós começamos a perder os valores da integridade. Como é que você sabe que o que alguém está ensinando está certo ou não? Tem que ir paralelo à palavra. Se ferir a santidade de Cristo, já está errado. O que se prega muito? Venha como está e fique como está. Pode vir que do jeito que você está, você vai. Vai. Quem sabe para onde, né? Mas vai. Então, o que Pedro está mostrando aqui é, tomem cuidado, porque vocês estão numa posição segura. Tem um texto que fala assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, existe uma possibilidade de cair. Existe uma possibilidade de perder aquilo que se ganhou. Então, andar em intimidade com Deus, andar em verdade com a sua palavra, ser íntegro em relação a Cristo, é olhar para o caráter de Deus e replicá-lo. Ah, mas eu ainda não consigo. Vai conseguir. Ah, mas tem essa e essa área que eu ainda não consigo mudar. Vai conseguir. Nós temos que persistir, nós temos que avançar em intimidade com o Senhor.
Só que não tem como eu e você andarmos em verdade com Deus, buscando integridade sem ter intimidade com a palavra, sem saber o que Ele espera de nós. Então nós precisamos andar em paralelo com a palavra de Deus. Vamos para o Salmo 15. Isso é só uma introdução porque a gente vai entrar. O Salmo 15, ele traz os valores sobre o que a palavra e sobre o que Deus espera de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que busca intimidade com o Senhor, de uma pessoa que quer mais de Deus, de uma pessoa que anseia a presença do Senhor, de uma pessoa que decidiu estar na presença de Deus, de uma pessoa que decidiu não só conhecer a Bíblia, saber quem Deus é, mas andar com Ele. Então nós vamos ver isso o salmista falando. Olha ali. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele começa com duas perguntas, e essas duas perguntas são essenciais para que eu e você possamos olhar para dentro de nós e falar: ei, como será meu 2026 diante do Senhor? Como será, ou como eu posso começar, ou continuar a minha caminhada com Cristo em 2026? Será que eu estou alinhado? Será que eu estou desalinhado? Será que eu preciso melhorar? Será que eu não preciso melhorar? Porque, gente, tem coisa que não precisa o pastor, ou o líder, ou a mãe, ou o pai. Não, tem coisa que não precisa ninguém falar. Nós sabemos que estamos fazendo errado. E assim como nós sabemos o que estamos fazendo certo. E aí nós temos que olhar quem habitará no teu tabernáculo. Por que ele faz essa comparação do tabernáculo? Porque o que era o tabernáculo de Deus? Era um momento onde o homem e Deus tinham uma ligação. Onde os dois tinham uma proximidade. Mas como era esse tabernáculo? Tinha que ser puro, tinha que ser santo, tinha que ser limpo. Então o que nós vemos já nesse primeiro versículo aqui, no primeiro verso do Salmo, que não é versículo, é verso. Nós vemos aqui um paralelo onde a palavra traz para nós um segredo, vamos dizer assim, ou uma direção, até uma orientação. Que para habitar no tabernáculo do Senhor, para estar na sua presença, existe santidade e tem que ter pureza e integridade. E aí ele continua dizendo: quem poderá morar no teu santo monte? O que é morar no teu santo monte? Está falando sobre um acesso, vamos dizer assim, um acesso VIP, ou quem sabe um acesso irrestrito à presença de Deus. Porque o que se ouve? Que Jesus morreu por todo mundo, então todo mundo será salvo, do jeito que está e do jeito que vai, vai. Não é. Existe uma pergunta: quem habitará? Se tem uma pergunta de quem habitará no tabernáculo, sobre ter acesso à presença de Deus, sobre estar diante da presença do Senhor, é porque tem alguém que pode não estar. Porque senão não teria uma pergunta. E quem poderá no teu santo monte, morar no teu santo monte? Que fala sobre o nosso acesso irrestrito à presença de Deus na salvação. Pode passar para o segundo. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça de coração, fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, quando eu falo usura é com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Vou passar. Acabou? O que esse salmo está trazendo para mim e para você? Parâmetros, características de uma pessoa íntegra. De alguém que olhou para a palavra, olhou para aquilo que Cristo fez e falou: ei, eu quero ser assim. E se nós olharmos para tudo que está colocado aqui, nós vamos perceber o quê? Um Deus santo, poderoso. O caráter de Deus, que vive com integridade, pratica justiça. Você tem praticado justiça? De coração, fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, você fala mal dos outros? Aquele que não faz mal ao próximo, você tem feito mal ao próximo ou não? Tem feito coisas boas? Nem lança injúria contra o seu vizinho. Como é que está o relacionamento com o vizinho aí? Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu. Tem cumprido o que você prometeu? Como é que estão as promessas? Está prometendo e fazendo?
mesmo com prejuízo próprio. Aqui é difícil, né? Porque é difícil você encontrar alguém, olhando para uma sociedade no contexto geral, né? Que promete algo, mas, poxa, se eu tiver que fazer mesmo, vai me dar um prejuízo. Mas é isso que Deus espera de nós. Porque haja verdade em nós. Isso tanto financeiro quanto moral, independente do que aconteça. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então aqui nós vemos algumas características de alguém que é íntegro diante do Senhor. De uma pessoa que, para que essas duas respostas se cumpram, diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem poderá morar no teu santo monte? E aqui a gente vê que o caminho começa a estreitar. A palavra de Deus diz que o caminho da salvação, ele é estreito. Mas o caminho da perdição é largo. Existem facilidades, existem jeitinhos, e tudo dá certo, e tudo funciona. E aqui nós começamos a ver que realmente começa a estreitar muita coisa. Coisas que às vezes doem em nós, mas nós temos que melhorar. Nós temos que buscar. Se nós realmente queremos ver a face de Deus, se nós queremos andar em intimidade com o Senhor, nós temos que alinhar e buscar na presença do Senhor. Então esse salmo ele expõe as exigências que Deus tem para que nós possamos habitar na sua presença. Temos que ser puros como o tabernáculo era. E uma coisa que é mais interessante, mas não menos importante, né? É que, para que isso tudo aqui aconteça, dentro de nós tem que ter um desejo ardente de fazer com que isso aconteça. Porque é lutarmos contra nós mesmos. É lutar contra a nossa própria vontade, lutar contra a nossa carnalidade, lutar contra quem nós somos, né, sem Deus, para junto com o Senhor expressarmos o caráter de Deus. Tem que ter um desejo ardente dentro de nós, senão isso não acontece. Vamos lá para Tiago 4:8, e esse é o texto que nós, o texto principal e até o texto do tema do ano. Tiago 4:8. Nós vamos caminhar um pouco sobre o capítulo todo, e eu não vou me demorar sobre ele, até porque nós vamos ter o ano inteiro, né, para conversar sobre isso. Mas eu quero trazer pelo menos alguns pontos que são importantes para nós, porque quando nós olhamos todos esses atributos, quando nós olhamos tudo isso que nós lemos no Salmo 15, né, e nós começamos a olhar ao longo da Bíblia tudo aquilo que Deus espera de nós, parece para nós que é extremamente impossível alcançar um lugar de integridade completa. Mas é possível. Quem sabe não num dia só, mas ao longo da nossa vida nós conseguimos vencer e romper para ser íntegros completamente. Porque, assim como eu já tinha falado, né? Sozinho nós não conseguimos. Mas o Tiago 4:8, ele está trazendo um ensinamento para cristãos também, e nós vamos ver que o contexto fala justamente para crentes nesse momento. E existe uma saída para que eu e você consigamos alcançar isso. E nós vamos ver ao longo desse capítulo justamente sobre isso. E no Tiago 4:8, que é o tema principal nosso, diz: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. O texto principal que nós usamos para o tema do ano é justamente esse. E o texto continua dizendo: limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Nós começamos a perceber que sozinhos nós não conseguimos. Que tudo isso que Deus espera de nós não é fácil de conseguir sozinho. Com Deus já é difícil, porque nós lutamos contra nossas vontades. Lutamos contra a nossa carnalidade. Temos que lutar contra o pecado, contra os nossos desejos. Quem sabe alguém pode falar: mas não é tão difícil assim. Não, então vou dar um exemplo simples. Quem nunca quebrou uma dieta? Se a gente não consegue vencer da fome, muitas vezes vai vencer do pecado? Não é fácil, querido. Se fosse fácil, não precisava do Espírito Santo para nos ajudar. Se fosse fácil, Jesus não precisava morrer numa cruz. A gente dava conta sozinho. Mas existe um segredo. Existe algo que pode fazer com que realmente essa integridade e essa intimidade possa ser estabelecida na minha e na tua história. E é estar na presença do Senhor. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. O quanto eu e você estamos dispostos a ficar longe de nós e perto de Deus. Quanto nós estamos dispostos a fazer isso? Porque estar perto de Deus é estar muitas vezes longe da minha vontade,
é abrir mão daquilo que eu quero para chegar naquilo que Deus quer. E às vezes a gente traz uma máxima de que agradar a Deus, né, e não pecar é simplesmente e somente não desagradar a Deus e não errar e não fazer aquilo que é proibido. Mas muitas das vezes Deus vai olhar para nós e falar assim: ei, eu quero que você abra mão até daquilo que é permitido. Porque eu quero saber o tanto e como você anseia pela minha presença. Muitas das vezes, querido, Deus vai falar assim: olha, eu quero que você não coma. Eu quero que você jejue. Eu quero que você abra mão do alimento. Eu quero que você abra mão da TV. Eu quero que você abra mão do celular. Eu quero que você abra mão disso. Que você abra mão daquilo. Você não está fazendo nada errado com as coisas que você tem, mas eu quero que você abra mão para que você tenha mais de mim. O quanto nós estamos dispostos em 2026 a viver realmente um ambiente de integridade e intimidade com o Senhor. Porque se nós queremos o céu mais do que tudo, nós temos que abrir mão da terra. Nós temos que abrir mão da nossa vontade. Nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas que nós estamos fazendo e que têm tomado o lugar de Deus. Olhar para dentro de nós e ver se nesse ambiente de integridade está tudo alinhado ou se precisamos corrigir algumas coisas. Nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo todo, para a gente entender o contexto do que Paulo está falando, do que Tiago está falando. Mas quando, no começo do capítulo, depois você vai poder ler ele todo em casa, você vai ver Tiago falando o seguinte, sobre temas da vida cristã. Ele vai falar sobre os conflitos, vai falar sobre a questão da humildade, a relação da crente com Deus, a relação do crente com Deus e também a relação do crente com o mundo. Porque, querendo ou não, por mais que eu e você sejamos pessoas que estamos de passagem indo e voltando para casa, nós temos relação com o mundo, nós temos contato com as coisas daqui. Até porque nós não somos somente espírito. Né? Quando a gente vai falar sobre tricotomia, eu sempre costumo dizer que nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Às vezes a gente fala ao contrário, né? Nós somos um corpo que tem uma alma que tem um espírito. Mas não, nós somos um espírito, nós viemos de Deus, estamos voltando para o Senhor. E isso vai fazer com que eu e você tenhamos que lidar com o espírito, lidar com a sede das emoções que é a nossa alma e que vai refletir no corpo. A prova é que muitas vezes você, não você, mas vamos pegar você num contexto geral, né? Pessoas vão no médico e o médico olha assim, cara, eu não sei o que você tem, porque eu já fiz todos os exames, não dá nada aqui, não mostra nada, não tem resultado, uma prova plausível do que você tem. Não tem algo que fala assim, não, é isso aqui que está baixo, é isso aqui que você fez, simplesmente não aparece nada nos seus exames. O que é isso? É o reflexo de uma alma batida, repercutindo e refletindo no corpo. E como que a gente lida com isso? Chegando perto de Deus. Quando eu e você nos achegamos ao Senhor, nós temos tudo aquilo que nos falta e tudo aquilo que nos preenche e as coisas começam a ser alinhadas. As coisas começam a voltar para o lugar, as coisas começam a ser estabelecidas novamente. Quando eu e você nos afastamos do Senhor ou começamos a flertar com o mundo, o nosso corpo percebe, a nossa alma sente e é refletido no nosso corpo. Então, o que eu e você temos que buscar de forma intensa e intencional é buscar ao Senhor. É buscar a sua presença. É estar alinhado com a sua palavra. Olhar para dentro de nós com sinceridade e falar, Deus, eu estou errando nisso e eu preciso da sua ajuda. O problema é que muitas vezes, em vez de a gente abrir a nossa boca e falar com Deus, a gente vai para um coach, a gente vai para qualquer outra pessoa que às vezes não vive metade do que a gente espera ou do que a gente está vivendo. Às vezes vai consultar com alguém que está pior do que ele. E aí, dois que está caindo, já viu, né? Então, nós devemos olhar para o Senhor, olhar para quem Ele é e entender que nós devemos tomar cuidado, olhar para os conflitos, olhar para um ambiente de humildade, como está a nossa relação com Deus e como também está a nossa relação com o mundo. Para que a gente não penda mais a ter uma relação com o mundo e perder a Deus. Do versículo 1 ao 3, nós vamos ver Tiago falando sobre esses conflitos, sobre esses desejos. Eu não vou ler todo o texto, mas depois você pode ler. Onde ele questiona as causas dos conflitos. Né? Onde começam os desejos carnais, geram as guerras e contendas. No versículo 1 até o 3 você vai ver isso. Abre só o 1 e o 2 lá, para contextualizar melhor. Ele faz uma pergunta, né? De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? Então estava tendo um problema naquele ambiente. Estava tendo briga, contenda, estava tendo dificuldade naquele ambiente. De onde, senão dos prazeres que estão
em conflitos dentro de vocês? Então ele já está apontando, eu falei, o problema que vocês estão vivendo não é por causa do outro, é por causa de vocês mesmos. Olhe para dentro de vocês, vocês vão achar o problema. Porque qual que é o nosso habitual? É olhar para o erro do outro e falar que o erro do outro está me prejudicando. Pode, mas na maioria das vezes é o que está aqui dentro, prejudica a mim e também aos que estão ao redor. Se eu arrumar o que está aqui dentro, eu não vou estragar quem está perto de mim. E aí ele continua. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. E algumas traduções dizem assim, porque pedem mal, vocês não têm porque pedem mal. Mas o que ele está dizendo sobre pedir mal? Não é sobre você não saber orar. Porque qual que é a explicação que muitas pessoas dão? Ah, não, você não pede porque você não ora do jeito que eu oro. Você não recebe porque você não ora da forma certa. Você não ora do jeito que eu oro, você tem que orar assim e tal. E traz uma cartilha de como orar. Não é sobre isso que ele está dizendo. Ele está falando sobre uma intenção que está aqui dentro. E aí no versículo seguinte ele vai falar justamente sobre a intenção do coração para alimentar as próprias vontades e os próprios desejos. Ele vai para o 3 lá. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Isso está alinhado com a vontade de Deus? Não. Querido, você quer ver Deus não responder uma oração se aquilo é para a sua glória? Se aquilo é para que você seja exaltado? Se aquilo é para que diminua o outro? Se aquilo é para a humilhação do próximo? Se aquilo é simplesmente para colocar você num ambiente pior, fica em paz que Deus não vai responder. Se aquilo vai nos afastar de Deus, fica tranquilo que não vai acontecer. Agora, se isso é para a glória de Deus, Deus pega o corretor e faz avaliar esse avalista. Se o que eu e você queremos está alinhado com o que Deus quer, fique tranquilo, Deus vai responder. No tempo dele, ele vai mostrar do jeito certo e as coisas vão acontecer. Ser íntegro diante de Deus e andar em intimidade com o Senhor é entender o coração de Deus. E entendendo o coração de Deus, quando eu falo entender o coração de Deus, é sobre aquilo que Ele espera. E andar alinhado com o que Ele espera. E automaticamente começar a ter resposta do Senhor. E essa resposta não começa somente na questão material, mas começa aqui dentro. Aonde quem nós éramos começa a ficar para trás. E agora começam a surgir novas pessoas. Paulo, quando ele fala assim, a vida que agora vivo pela fé, porque quem eu era, só a graça de Deus. E quando eu e você olhamos para quem estamos nos tornando diante do Senhor, nós vemos realmente a graça de Deus estampada em nós. E nós começamos a ver o caráter de Deus estampado na nossa vida. Às vezes eu começo a conversar com um, com o outro, e aí eu olho a pessoa assim e eu me surpreendo, né? Eu falei assim, não dá para dizer que essa pessoa era desse jeito. Eu falei assim, você está brincando, você está aumentando um pouco a história. Eu falei, não, é assim mesmo. E aí você chega de alguém que confirma aquela situação. Eu falei assim, não, aquela pessoa era desse jeito, se não fosse pior. E aí o que nós vemos? A integridade do Senhor sendo estabelecida. Porque houve desejo, porque houve vontade, alguém que realmente decidiu andar com Deus. Se nós queremos que 2026 seja uma nova fase, uma nova vida, um novo momento, com novas conquistas, com novas vitórias, primeiro dentro para depois fora, nós temos que andar alinhado com a palavra do Senhor. Nós temos que olhar para o Salmo 15 e falar, Senhor, o que é que precisa ser mudado na minha vida? É olhar para o capítulo 4 de Tiago e falar, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Me mostra se eu ainda não percebi, mas termos sinceros diante do Senhor. Para que a gente realmente comece a andar em um ambiente de intimidade com Deus. Aí outras coisas que nós percebemos nesses 3 primeiros textos, que é a raiz do conflito. Tudo começa aqui dentro, tudo começa num desejo. Como que o diabo foi expulso do céu? Ele coloca a culpa em Deus e fala assim, porque você me permitiu ver o trono. E eu desejei, eu quis. Começa nos olhos, começa na vontade. E a vontade enraiza para um pecado e por aí vai. Até o ponto que a gente está estraçalhado. Então nós temos que tomar cuidado e olhar para dentro primeiro. A raiz do conflito está ligada diretamente à busca da satisfação, em satisfazer as nossas vontades. Então nós não devemos, né? Nós podemos qualquer coisa, mas não devemos buscar nada para nossa satisfação pessoal somente. Para que aquilo seja
somente para alimentar a nossa carne, alimentar os nossos desejos, porque não seremos atendidos, não pelo Senhor. E aí, Tiago continua no 4 até o 6, ele fala sobre o relacionamento com o mundo. Ele vai trazer os valores e aquilo que o mundo oferece. Só que uma coisa que eu até falei agora há pouco, sobre a questão das pessoas que ensinam, e ensinam de forma distorcida, que os valores que o mundo ensina, eles sempre serão contrários a Deus. Então não tem como, até tem como, na verdade, né? Mas não deveríamos ser enganados. Se conhecemos a palavra, nós sabemos quem Deus é, ou pelo menos o que Ele espera. E sabendo o que Ele espera, e sabendo como Deus, qual é o caráter de Deus, não deveríamos ser enganados pelos valores do mundo. O problema é que, o que se faz hoje em dia, né? E o diabo ele tem feito isso ao longo de toda a história. Ele pega a verdade, junta com a mentira, alia os dois e gera um engano. E aí as pessoas são enganadas. Isso é tão sério que nós já vimos atualizações de Bíblia, com textos que foram retirados da Bíblia, palavras que foram trocadas. E como é que a gente sabe que isso está acontecendo? Lendo, buscando. E se a gente não sabe, se a gente não lê, se a gente não busca? Corremos o risco de sermos enganados, de termos uma falsa verdade. Por que o diabo faz com Eva lá no jardim? Ele distorce aquilo que Deus falou. Ele falou assim, será? E o será, se você não tiver convicção daquilo que você tem no coração, pode ser um momento de queda. Então eu e você temos que andar resistentes àquilo que o mundo tem oferecido. Só que Tiago também fala o seguinte, que Deus ele rejeita os soberbos, mas Ele também traz graça aos humildes. O que é ser humilde? É entendermos que nós erramos, é entendermos a nossa situação, não tentar maquiar o que estamos vivendo ou quem somos e falar, Senhor, o que eu tenho é isso para te apresentar. É nós chegarmos com sinceridade diante de Deus e falar, Senhor, ao longo da minha vida é isso aqui que eu fiz comigo. E é isso que eu tenho para te oferecer. O que o Senhor pode fazer com isso que sobrou? É nós entendermos que não somos melhores do que ninguém. Que estamos longe de estarmos, quem sabe, alinhados com aquilo que Deus espera. Mas mesmo assim, entendendo que o Senhor é misericordioso e que a graça dEle nos alcança. Ao ponto de falar, Deus, eu sei que o Senhor pode restaurar quem eu sou. É olhar para dentro de nós e falar, Senhor, eu sei que o Senhor pode me restaurar para que eu possa ajudar outros a serem restaurados. Eu sei que o Senhor pode me alcançar para que eu possa alcançar a outros. Então, andar na contramão do mundo é entender, primeiro, que nós temos que nos arrepender, que nós temos que reconhecer, que nós temos problemas e que eles precisam ser alinhados à palavra do Senhor. E uma coisa que fica clara no que Tiago ensina é que precisa de uma postura. Nós temos uma necessidade de nos posicionarmos para andar em integridade com o Senhor. Para conseguir andar alinhado à submissão a Deus. Tudo vai partir sempre de nós. Tudo vai partir sempre de um primeiro passo que eu e você podemos dar em direção a Deus. Deus ele nunca vai fazer nada sem eu primeiro dar o primeiro passo. Deus ele não vai se mover se eu decidir mover. Nós vemos isso na palavra de Deus. Quando Moisés... Ou vamos pegar Josué, que fica até mais claro. Quando Josué é orientado por Deus, Deus fala assim para ele, olha, eu vou abrir o rio, só que é o seguinte, você vai ter que se posicionar em fé, você vai ter que se posicionar em ação e atitude, porque eu vou parar o rio, mas somente na hora que o sacerdote colocar o pé na água. Se o sacerdote não colocar o pé na água, eu não paro o rio. E assim é na minha e na tua vida. Como que nós vamos ir tendo experiências com o Senhor? Mediante a passos de fé. Como eu e você chegamos até aqui? Com passos de fé e confiança ao Senhor. Então, o que Tiago está trazendo aqui como exemplo é justamente falando assim, olha, vocês precisam ter um posicionamento. Vocês precisam se moldar, vocês precisam se alinhar. Porque vocês já conhecem a verdade. Conhecendo a verdade, você sabe o que Deus espera. E aí, no momento que o sacerdote coloca o pé na água, o rio para. E foi comprovado cientificamente que uns 80 metros, eu não sei como eles conseguiram fazer essa comprovação,
mas eles comprovaram que por algumas coisas que existem lá, comprovou que uns 80 metros para cima o rio parou. Então Deus é Deus que cumpre o que Ele fala, se eu fizer o que Ele espera. Sempre vai ter que ter um posicionamento meu e seu. Não tem como nós andarmos em fé se não confiarmos no Senhor. Há uns dias atrás, estava conversando com a pastora Casturina, e Deus nos deu uma orientação. E Deus falou assim, faça isso assim, assim, assim. Vocês querem saber uma resposta? Então eu vou dar a resposta. E do jeito que Deus nos orientou, foi o que aconteceu. Nós temos que andar em fé. Andar em fé é confiar no Senhor, é pisar no chão quando não tem chão. Eu até vi um meme ontem que eu até dei risada. Que tem um rapaz que ele se joga, uma criação, acho que lá não deve ser real, não pode. Tem um buraco gigante assim, enorme, profundo, você não vê o fundo. E aí o rapaz pega e pula assim e se joga naquele abismo assim. Isso nem dá para ver a hora que ele chega no final. E aí no final estava dizendo assim, confiar em Deus é pisar em chão quando não tem chão. Só que aí fala assim, mas não pise no chão que Deus não mandou você pisar. E aí o menino caiu lá, né, o meme fala que ele morreu, né, que ele se lascou. Mas nós devemos confiar no Senhor, sim. Mas nós só devemos pisar num chão onde não existe, se Deus falar para pisar lá. Se Deus não falar para pisar lá, não queira ser herói. Não queira ser destaque, porque senão vai ser. Né, como dizem agora, vira capa de camisa, né? E ninguém quer isso. Mas como é que nós vamos conseguir andar alinhados com o Senhor? Vivendo o que nós lemos em Tiago 4:8. Achegando ao Senhor, e Ele se chegará a nós. Não tem outra forma de nós fazermos isso. Quando ele fala a partir do 7 ali, e aí nós vamos entrar já no 8, ele fala sobre alguém que é humilde, e quem é humilde se submete. Quem é humilde se submete à submissão do Senhor. Quem é humilde de verdade, olha para a palavra de Deus, olha para o Senhor e se submete ao seu senhoria. Porque o que é ser humilde? É se humilhar, é reconhecer e se arrepender. Simplesmente isso. A palavra de Deus diz assim, aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. 3 coisas precisam acontecer para que a misericórdia do Senhor seja estabelecida nas nossas vidas. Se arrepender é ser humilde de reconhecer, se humilhar, que é entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que nós dependemos da sua graça, e andar de forma diferente. Nós precisamos olhar para o Senhor e nos submetermos à sua soberania. E no versículo 8 ele fala sobre purificar as mãos, pecadores. Lembra lá do tabernáculo que nós lemos? O tabernáculo representa sobre pureza. Fala sobre integridade. E é isso que Deus espera de nós. Porque o pecado nos suja, o pecado nos coloca em um ambiente de mancha. Até a Elisa, quando ela ministra, ela sempre fala uma frase, né, em alguns momentos, que ser santo não como é que você fala? Não é sobre não se sujar, é sobre sempre buscar limpeza no Senhor. Então, andar em integridade é olhar para o erro que cometeu e falar, Senhor, eu errei, mas eu decido e me posiciono a ser diferente. Porque errar, nós vamos errar ao longo da trajetória. Pecar, nós vamos pecar ao longo da trajetória. O fato é um fato porque Tiago está falando sobre isso. Tiago está pregando para cristãos ali. Ele está falando, ei, tem alguma coisa errada no meio de vocês. Vocês já conhecem a verdade, vocês já sabem o que está acontecendo, mas ainda falta integridade. Quando a gente olha para o Salmo 15, está falando também para pessoas que, teoricamente, deveriam estar sabendo o que está fazendo. Mas, em alguns momentos da trajetória, cometemos erros, cometemos falhas. Mas não é sobre o erro que se cometeu, mas é sobre o arrependimento que é gerado sobre aquilo que aconteceu. Isso não é uma legalidade para a gente continuar fazendo o erro, não, porque daí já não é um pecado, é iniquidade. Então, o que eu e você devemos olhar nessa manhã é falar, Senhor, eu agradeço pelo ano que eu passei, mas eu sei que 2026 pode ser um ano que realmente eu possa ser mais íntimo do Senhor. É um ano onde realmente eu posso orar pelas pessoas e elas serem curadas no teu poder. É um ano onde eu posso ver maravilhas, prodígios acontecendo, porque eu vou me posicionar diante do Senhor. É um ano onde, quem sabe, nós podemos chegar no final do ano fazendo 3 cultos, porque nós decidimos ser íntegros para alcançar aquele que não é. Tem que ser um ano de posicionamento, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual.
E aí ele fala ali ainda sobre a limpeza dos corações. O que é limpar o coração? É mudar a intenção. Se antes a pessoa queria o dom de cura simplesmente para mostrar que ele é um semideus, agora não, ele quer mostrar a Deus. Antes ele queria dinheiro para poder humilhar o outro, para mostrar que ele tem. Agora não, ele quer mostrar o Deus que ele possui. E com o dinheiro que ele tem, alcançar aquele que não tem. É olhar para o Senhor e falar, Deus, muda a intenção do meu coração. É nós entendermos que sozinhos nós não conseguimos fazer isso. E sem Deus nós vamos ficando cada vez pior. Não pense que andando sem Deus nós vamos melhorar. Pelo contrário, é só ladeira abaixo. Então nós precisamos andar com o Senhor. Se aproximar e Ele se aproxima. Se nós nos humilharmos, Ele nos exaltará. O texto continua falando sobre isso. Então que eu e você possamos dar esse primeiro passo de fé. Nessa primeira Santa Ceia. Olharmos para dentro de nós e falar, Senhor, estou aqui, mas preciso melhorar algumas coisas. Porque, querido, todos nós temos algo que precisa ser mudado. Todos nós precisamos aperfeiçoar alguma coisa dentro de nós. Então, que você possamos agir com sinceridade e verdade diante de Deus e falar, Deus, 2026 será o melhor ano de toda a minha história, mas porque eu decidi andar com o Senhor. Deus está à nossa espera, está à nossa, não digo nem ansioso, né? Porque a gente tem essa palavra humana, né? Mas Deus anseia pela nossa intimidade com Ele. Deus anseia e espera com que eu e você possamos ser cada vez mais próximos dEle. Para que nós não venhamos revelar somente o nosso caráter, porque Ele é limitado e Ele é falho, mas que eu e você possamos mostrar o caráter de Deus. Amém? Você pode ficar.